O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Um dia, Jesus orava sozinho, estando com ele apenas os discípulos. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós. Caros irmãos, caras irmãs, caros jovens, irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro este 12º domingo do tempo comum, o tempo do Senhor, o tempo do cotidiano. E na primeira leitura está presente esta súplica do povo para com o Senhor. Uma leitura que tem presente a dor e a esperança. Que Zacarias convida já e pré-anuncia este olhar para aquele que trespassaram. A dor e a salvação. Olhar e contemplar o Senhor, aquele que trespassamos. Como dizia, uma leitura e que nos liga ao Evangelho, que tem em si a dor e a esperança. Anuncia a dor e a esperança, onde olhar para aquele que trespassaram. Irmãos e irmãs, na nossa vida, quantas vezes também nós trespassamos o Senhor? Quantas vezes também nós o crucificamos na nossa vida? Dizia Nossa Senhora em Fátima: não ofendam mais a Jesus, já está tão ofendido. E quantas vezes a nossa vida é como que, às vezes, juntar um espinho ao Senhor. Mas esta leitura chama-nos a viver a esperança, a viver as lágrimas que purificam. Fala destas lágrimas que purificam do pecado e da impureza. A vivermos com contrição e a querermos ser melhores. A querermos viver esta conversão. Porque como batizados, diz-nos São Paulo na segunda leitura, vós que fostes batizados, estáis revestidos de Cristo. Então que a nossa vida não seja um juntar no pecado, mas revestirmos-nos de Cristo, para sermos uma criatura nova. Já não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em Cristo somos filhos de Deus, criaturas novas. E quantas vezes nós ainda nos consideramos
cristãos de primeira, de segunda ou de terceira, humanos de primeira, de segunda ou de terceira, iguais em Cristo, com a mesma dignidade, criaturas novas, revestidos de Cristo, que nos deixamos transformar por Cristo. No Evangelho é interessante. Jesus começa por fazer uma sondagem de opinião. O que é que dizem dele? O que é que diz a multidão? Quem diz a multidão que eu sou? E de Jesus, tantas vezes disse tanta coisa. É interessante, o Papa Leão, nosso Papa Leão XIV, na sua primeira Eucaristia, aquela que celebrou aos cardeais, logo depois da eleição, diz mesmo isso. Tantas vezes disse tantas coisas de Jesus. E dizia, há muitos cristãos que até dizem bem de Jesus, mas vivem como ateus. Há muitos cristãos que até dizem bem de Jesus, mas Ele não diz nada às suas vidas, não muda nada às nossas vidas. Não estamos revestidos de Ele, não nos deixamos transformar por Ele. Por isso, depois de dizer o que é que dizem as pessoas, Jesus pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Em que é que a transforma? Em que é que a minha vida muda? O facto de acreditar em Cristo muda alguma coisa no meu agora, no meu futuro, no meu viver hoje com esperança? É Ele a fonte da minha esperança? O que é que muda na minha vida? Quem é Jesus para mim? Então Jesus dá uma resposta que já está, como dizia, pré-anunciada na primeira leitura, onde por um lado aceita, Ele é o Messias, é o Filho de Deus, mas anuncia a cruz. Temos de olhar para aquilo que trespassamos. Depois anuncia a ressurreição, mas parte dali, da cruz. E se alguém quiser segui-lo, renuncie-se a si mesmo. E renunciar-se a nós mesmos e dar a vida, tantas vezes não é viver o martírio, mas é viver o martírio cotidiano. O martírio do amor, o martírio da entrega. Cada dia está disposto a renunciar ao nosso egoísmo, ao nosso egocentrismo, ao pensar em nós mesmos, ao salvar-nos a nós mesmos, para viver o amor, a entrega, o serviço. Para fazer da nossa vida um pequeno dom, para transformar a vida do outro. Este é o desafio que o Senhor nos faz. Isto é feito do cotidiano, por isso dizia, hoje voltarmos ao tempo comum, voltarmos à cor verde, é para dizer que Jesus quer estar no nosso cotidiano, na nossa vida de todos os dias. E ali quer transformá-la. Uma vida feita de cruz, de dificuldade, de pecado, de traição, mas com a presença de Jesus, que é a nossa esperança, que é a nossa vida, que é Ele que nos renova. Viver as dificuldades, as dores, as angústias, as esperanças, os sonhos de cada dia com esta esperança. Esperança no Senhor que deu a vida por nós e que não se ilude. Está na hora da história. Havia um dia um monge que era considerado muito santo. Uma pessoa completamente se tinha consagrado e entregue ao Senhor e que vivia com uma grande serenidade e tinha fama de santidade. Os novícios que viviam perto dele consideravam e viam essa santidade. Um dia ele começou a envelhecer e via-se que parecia que estava a aproximar a hora da morte. Então aqueles que estavam à volta dele disseram-lhe, caro pai, quando estiveres assim mais frágil para morrer, há alguma coisa que queres que te façamos? E ele disse sim, há uma coisa que eu quero que ponham na minha mão. Então ficaram todos ansiosos, o que é que este monge queria que pusessem na mão?
uma cruz, o terço. Sabeis o que é que ele disse? Quando eu estiver para morrer, quando virem que está a chegar a hora da morte, vocês chegam ao pé de mim e ponham-me uma colher na mão. Eles ficaram confusos. Se o homem já não está bom. Uma colher. Então, este monge contou-lhes uma história. Contou que quando era pequeno, quando era criança, quase todos os domingos iam comer à casa da avó. E a avó fazia, assim, um grande almoço para a família. E no almoço fazia uma sopinha, que eu não gostava, uns legumes, que eu não gostava, mas tinha que comer. Só que havia uma coisa que eu gostava muito. Era um doce que a avó lhe fazia sempre no fim. Então eu estava lá a almoçar, mas à espera do doce. Só que havia uma coisa. Havia uma brincadeira na família. De vez em quando levavam a colher, e quando alguém ficava sem colher, ficava sem doce. Então, a avó dizia-lhe sempre: "Ó neto, segura a colher, porque o melhor ainda está para vir. Segura a colher, porque o melhor ainda está para vir." E ele segurava a colher com toda a força, porque sabia que o melhor estava para vir. Então agora percebem porque é que ele pediu. Para no fim da sua vida lhe colocarem uma colher na mão. Que eu recordava com ternura esta frase: segura a colher, porque o melhor ainda está para vir. Irmãos e irmãs, as leituras de hoje recordam-nos a nossa vida como é feita. Com dificuldade, com cruz, com dores, com alegrias. Mas a nossa vida não é perfeita. Mas nós não somos perfeitos. Mas este mundo não é perfeito. Mas somos chamados, na nossa vida, a segurar sempre a colher. Esta é a nossa esperança. Cristo, nossa esperança, morreu e ressuscitou. Segurem a colher, porque o melhor ainda está para vir. Cantamos no Salmo: a minha alma tem sede de vós, meu Deus. E Santo Agostinho dizia: criaste-me para ti, Senhor, e a minha alma não repousa, não tem descanso, enquanto não repousar em ti. Por isso, nesta vida, vamos caminhar com alegria, com esperança, nas alegrias, nas tristezas, nas dificuldades, nas dores. Segurem a colher. O melhor ainda está para vir.